Temos a honra de apresentar o próximo palestrante, Tenente Coronel Bombeiro Militar, Virgílio Sauaque. Tenente Coronel Sauaque é piloto na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Estado do Ceará e possui os seguintes cursos: curso de formação de oficiais no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, curso de especialização em políticas públicas na Faculdade Metropolitana de Fortaleza, piloto de linha aérea de helicóptero na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, curso de técnicas de resgate em Osaka, no Japão, curso de mergulho autônomo no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, curso de especialização em socorro de emergências no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, curso de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, SGSO, na ANAC, curso de facilitador de CRM na ANAC. Tenente Coronel Virgílio Sauaque, a audiência está à sua disposição. Obrigado, boa noite. Muitíssimo obrigado, Dalson, pela apresentação. Gostaria inicialmente agradecer ao Coronel Trigueiro, ao Major Antunes, né, que foi o nosso elo de ligação para participarmos desse evento tão importante para a aviação do nosso país, a Capitã Fabiana pela excelente palestra que ela ministrou agora, né, interessante que ela mostrou o viés da psicologia como um todo, né, voltada para a aviação, né, e o meu intuito aqui é falar um pouco mais da questão da tomada de decisão voltada mais para a parte operacional do voo, né. Um abraço a todos os amigos do Seripa 7, da Força Aérea Brasileira, e agradecer a participação de todos que estão online. A gente vai falar um pouco sobre consciência situacional e tomada de decisão, o mesmo assunto da Capitã Fabiana, mas a gente vai tomar um viés mais prático, mais operacional. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em tudo que eu vou falar, tá certo? E de tudo que eu vou comentar aqui nessa palestra, mas como a doutora Fabiana falou, o óbvio precisa ser dito, né? Então, o nível de alerta e de consciência da gente, a tendência é ele ir caindo com o passar do tempo. E a gente precisa estar sempre dando um estímulo, estar sempre atualizando essas informações, reforçando essas informações para que esse nível não caia e a gente possa fazer voos seguros em todas as nossas operações, sejam operações aéreas de segurança pública, sejam operações aéreas diversas. A gente vai falar basicamente sobre consciência situacional, né, e a sua influência na segurança nas operações aéreas, né. A gente vai falar sobre conceito, a dinâmica da consciência situacional, alguns precursores de perda de consciência situacional, alguns fatores que diminuem a consciência situacional e como gerenciar a consciência situacional, né. Primeiramente, a gente tem que dizer o que é a consciência situacional, tá bom? O que a gente entender o que é a consciência situacional. A percepção precisa de fatores e condições que afetam a aeronave e sua tripulação durante um período e tempo definido, né? Ou seja, é tudo que ocorre ali na cabine durante o voo, não só no cockpit, onde trabalham os pilotos, mas dentro da cabine, onde trabalham todas aquelas pessoas envolvidas diretamente no voo, né? Trazendo um pouco para a aviação de segurança pública, a gente tem essa aproximação muito grande durante o voo com os nossos tripulantes operacionais. Não é só o piloto, não são só os pilotos que gerenciam o voo, gerenciam as operações, né? Esse gerenciamento ele tem que ocorrer dentro da cabine de forma integrada. Claro que a responsabilidade da decisão final, né, até por questões legais, será sempre do comandante. E as informações que ele vai receber, o feedback que ele vai receber da sua equipe, vai fazer com que ele tenha a tomada de decisão mais adequada. A gente fala em consciência situacional, né, falando em alguns casos que já aconteceram na aviação do nosso país, né, a intenção dos comentários que nós vamos fazer aqui, gente, por favor, não é denegrir ninguém, não é fazer julgamentos de pessoas, e sim a gente avaliar situações, né, que já aconteceram, para que a gente sirva como um alerta, sirva como exemplos para as nossas operações, para a questão da nossa consciência situacional, para as nossas tomadas de decisão, tá? Então, um acidente muito emblemático que nós tivemos no nosso país, né, um acidente grave que nós tivemos, ganhou repercussão nacional, como todos os acidentes aéreos ganham, né?
que foi aquele caso de São Paulo, da noiva que fretou a aeronave para chegar no casamento de helicóptero, era o sonho dela, né? E durante o trajeto até o local do casamento, o piloto ele entrou numa condição adversa, né? Ao que tudo indica, ele deve ter perdido consciência situacional, ele teve desorientação espacial e, infelizmente, culminou com a queda da aeronave e com o óbito de seus passageiros, né? Então, é um caso bastante emblemático, tá certo? São coisas que acontecem no dia a dia que a gente precisa parar e refletir se a gente teria como evitar aquela situação. Então, todo dia situações ocorrem na aviação que a gente precisa estar sempre avaliando. Aconselho aos companheiros que labutam na aviação que procurem estudar, ler os relatórios que são feitos pelo CENIPA, né, desses diversos acidentes que acontecem, né, servirem como estudo de caso nas suas instituições, nas suas corporações, para que a gente evite problemas semelhantes futuramente, né? Então, a gente aprender com situações adversas que aconteceram com outras pessoas. Aqui um dado estatístico, né, da Boeing, só para a gente ter uma noção, para chamar a atenção do pessoal que diariamente cruzam os céus do nosso país, que nós temos diversas fases do voo, né? Nós temos o táxi, o pré-voo, temos a decolagem, temos o nivelamento, temos o voo de cruzeiro, que é o que acontece da maior parte do voo, tá certo? Depois começa a descida, começa a aproximação final e, finalmente, o pouso, né? Segundo essa estatística da Boeing, ele fala que 48% dos acidentes fatais, eles ocorrem exatamente na fase final do voo, né? Você faz a decolagem, tá? Faz um voo de cruzeiro normal e no finalzinho, quando você começa a descer, quando você já está no procedimento final para pouso, é onde a gente tem a maioria dos acidentes aeronáuticos, né? Há um exemplo muito triste que aconteceu recentemente, né, com o acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça, foi exatamente nessa situação. Ele já vinha em aproximação final para pouso, né, e provavelmente colidiu contra o fio, a gente ainda não sabe, vamos esperar o relatório final do CENIPA, né, mas ali ele já estava em procedimento final de aproximação para pouso. Então, só para vocês aumentarem o nível de alerta de vocês, que existem aquelas fases mais críticas do voo, né? São as fases onde a gente requer mais atenção, a gente precisa ter mais cuidado, nós precisamos nos ater aos procedimentos operacionais padrões, né? Que são os POPs e os SOPs. A questão do checklist é importantíssimo, nós vamos falar desses dois instrumentos mais à frente, né? Mas aqui só um dado estatístico, para a gente não achar que a gente, às vezes, faz um voo de 2 horas, 4 horas, 6 horas, e durante 5 horas e meia está tudo bem, tudo tranquilo, e no finalzinho alguma coisa de errado pode acontecer, né? Por conta de cansaço, de fadiga, de desatenção ou qualquer outro motivo. Então, esse dado estatístico é mais para alertar, para chamar a atenção às pessoas, né? Que às vezes nas operações de segurança pública a gente vai cumprir uma missão, cumpre a missão de forma satisfatória e na volta alguma coisa pode acontecer. Tá? Então, aumentar o nível de alerta nesses procedimentos mais críticos, na decolagem, na aproximação e pouso. E aí nós temos alguns indicativos de perda de consciência situacional, né? Provavelmente muitos já passaram por essas situações, né? E talvez não se ativeram que estavam passando por um problema de consciência situacional. Então, esses indicativos são falha em atingir metas, né? Você tem alguma meta a ser atingida durante o voo, durante uma operação policial, uma operação de resgate, uma operação aeromédica, né? E você tem dificuldade de atingir essas metas. Então, você talvez aí esteja tendo um princípio de perda da sua consciência situacional. Ambiguidade ou confusão, né? Você fica em dúvida em qual decisão tomar, qual procedimento realizar, tá certo? Então, é outro fator, outro indicativo que pode dizer que você está em perda de consciência situacional. Fixação ou preocupação, né? Muitas vezes a gente pega voos com mau tempo, né? Voos à noite, a gente não sabe como é que está o tempo em rota, tá certo? E a gente fica ali extremamente preocupado, fixado em determinada tarefa, fixado naquela situação. Então,
também é um indicativo de perda de consciência situacional. Redução ou falha de comunicação, né? Quando a comunicação começa a reduzir, né? Por quê? Porque a gente está tenso, a gente está preocupado, né? Está fixado naquele objetivo, está fixado em cumprir aquela meta e está sentindo uma dificuldade, está sentindo dúvidas e até medo mesmo. A gente sente em algumas situações medo pelo desconhecido, né? Então, quando a comunicação começa a reduzir, ou então ela se torna falha entre a tripulação, também é outro indicativo de perda de consciência situacional. Ninguém olhando para fora, né? Pode fazer com que as pessoas perdam essa consciência. Está todo mundo ali distraído fazendo alguma coisa, né? Esse instrumentozinho aqui, ele traz muitos benefícios na vida da gente, mas ele atrapalha muito, né? Principalmente durante as operações aéreas, principalmente operações aéreas de segurança pública, né? Geralmente está todo mundo ali trocando uma mensagem, passando informação, né? Querendo tirar uma foto, fazer uma selfie, fazer uma filmagem, e às vezes deixa de prestar atenção no que está no entorno da aeronave, tá certo? Então, quando não tem ninguém olhando para fora, ninguém se preocupando como é que está lá fora da aeronave, isso aí pode também trazer um problema futuramente. Ninguém pilotando a aeronave, ou seja, o que nós chamamos de estar atrás da aeronave, né? A aeronave está voando, a aeronave em algumas situações automatizada, né? Está ali voando, você está com a cabeça ali pensando em várias outras coisas, tá certo? Eu não sei se vocês lembram daquele acidente do avião da Gol com o Legacy, né? Que pelo áudio da cabine, do cockpit, né? Os pilotos estavam conversando outras coisas, outras amenidades, né? Então, ali a gente não sabe como é que estava o nível de atenção, de percepção deles, né? Então, quando não tem ninguém ali pilotando a aeronave, prestando atenção no que tem que prestar dentro da aeronave, pode ser também um indicativo de perda de consciência situacional. Descumprimento de procedimento padrão, tá, gente? Os procedimentos que são criados, eles não são criados do nada, né? Existe um estudo, existe a experiência de quem já vivenciou situações, né? Existem testes que as pessoas fazem, né? Vez por outra a gente vê um avião da Força Aérea aqui realizando os procedimentos por instrumento dos nossos aeroportos, né? Para ver se aquele procedimento é o mais adequado, se ele está de acordo, se os equipamentos estão funcionando, se o procedimento está funcionando direitinho, né? Se está tudo dentro do padrão. Então, quando as pessoas criam um determinado padrão, né? Existe uma regulamentação, eles estão querendo trazer principalmente segurança, para que aquele procedimento seja executado da forma correta, né? Trazendo segurança para aquela operação aérea, tá certo? Eu costumo dizer que o difícil é você voar correto, né? A gente vê pessoal voando de todo jeito por aí, de toda maneira, né? Fazendo coisas que o manual não permite, né? Deixando de cumprir alguns procedimentos que o manual estabelece, que os procedimentos, as cartas e as informações aeronáuticas determinam, e tem gente que não consegue fazer isso, né? Então, eu sempre digo que o difícil é você voar no padrão, voar corretamente. O uso de procedimento não documentado, né? O cara que inventa, né? Existe ali, que nem o engenheiro, ele estuda anos numa faculdade, se especializa, né, para projetar um veículo, aí vai o mecânico ali de fundo de quintal e altera o veículo, né, tira uma determinada peça, achando que não tem necessidade, né? Então, nós temos muito desses casos por aí, as pessoas inventando procedimentos, né, fazendo procedimentos não documentados, querendo inventar a moda, como a gente diz aqui no Ceará, né, e acaba não dando certo. Então, o descumprimento de procedimento padrão e uso de procedimento não documentado são duas coisas que a gente vê muito por aí e estão sempre andando lado a lado, né? E violação de mínimos, né? Eu dei agora há pouco o exemplo do acidente lá com a noiva em São Paulo, né? Do helicóptero, né? E provavelmente isso pode ter acontecido. Quem tiver interesse depois de ver o vídeo, procura dar uma olhada no vídeo lá e ver que o piloto decola em determinada situação e do meio para o final do trajeto ele entra numa situação adversa que talvez aquela aeronave não fosse habilitada para aquilo, talvez o piloto não tivesse experiência para aquilo, né? Isso aqui, claro, são todas suposições que a gente traz, mas que são experiências que a gente vivencia, que a gente vê todo dia, que a gente tenta tirar o aprendizado, tenta tirar o melhor possível para a gente fazer um voo
principalmente com segurança. E discrepâncias não resolvidas, né? Às vezes a pessoa está com um problema na aeronave, às vezes ele está voando de uma maneira que não deveria estar voando, né? Então, ali deveria ter sido resolvido anteriormente e ele acaba por não resolver o problema, né? Não se antever a um problema futuro, né? E deixa de resolver alguma pendência, alguma discrepância que pode fazer com que ele tenha uma perda de consciência situacional. Nós temos também alguns fatores que diminuem a consciência situacional, né? Nós vamos falar sobre cada um deles à frente. Começando pela inexperiência, né? A experiência oferece padrões e imagens que são úteis do nosso processo decisório. A gente sabe que na aviação, quanto mais se aprende, mais se vive, né? Então, quanto mais experiência você tem, mais você vai saber o que é o correto, saber o que é o errado, saber evitar, eu não vou dizer nem sair de situações difíceis, mas evitar entrar em situações difíceis, tá certo? Tanto é que nós temos regulamentações que dizem com quantas horas você pode sair determinada classe de piloto, né, determinada licença de piloto, tá? Como piloto privado, piloto comercial, piloto de linha aérea, né? Aqui são estudos que demonstram que a maturidade, o conhecimento, a experiência do profissional, né, ela já atingiu um nível que ele é capaz de realizar aquelas seguranças, aquelas operações, aqueles voos mais complexos, né? Então, a inexperiência é um problema que pode trazer muitos constrangimentos durante o voo, certo? Conflito interpessoal, né? E aí, quando a gente fala em conflito interpessoal, a gente entenda dentro e fora da cabine, né? Dentro e fora da nossa aeronave. Dentro da aeronave, quando você trabalha com grupo, né? E você tem algum desacordo com aquele grupo, seu relacionamento interpessoal não é tão bom, e isso vai influenciar de alguma forma na sua operação aérea, né? E existe também um conflito interpessoal fora da aeronave, que são os conflitos pessoais, de família, né? Quantas vezes, às vezes, a gente não sai de casa, né? E fica preocupado lá com a família, às vezes sai para fazer uma operação, sai para uma pernada e quer voltar o mais rápido possível, né? Eu preciso voltar porque eu tenho alguma coisa para fazer com a família, eu estou sendo pressionado, eu estou sendo cobrado da família para retornar o mais rápido possível e a gente acaba entrando numa situação adversa, né? Que pode até, quem sabe, virar um acidente, tá bom? A questão da expectativa, né? É normal do ser humano a expectativa, a gente sempre está esperando alguma coisa, quando a gente decola, a gente tem alguma expectativa, todos nós temos expectativa do que vem pela frente, mas é importante fazer com que essa expectativa ela não se torne um objeto adverso, né, para a nossa operação aérea. Desinteresse, né? Na aviação, assim, eu conheço raríssimos casos de desinteresse na aviação, que a aviação realmente é uma coisa apaixonante, né? Mas a gente pode encontrar pessoas desse tipo ou pessoas que estejam passando por uma situação desse tipo, né? Então, quando você começa a ter o desinteresse na sua missão, na sua operação, no seu voo, né, na sua pilotagem, isso aí é um perigo, porque você deixa de realizar procedimentos que deveria fazer, você passa a ser mais complacente, né? Você deixa de executar, deixa de ter aquele nível, aquele alerta de segurança elevado que é necessário para o voo. A questão da distração, tá, gente? Isso aí ocorre muito, né? Voltando à questão do celular, é muito comum hoje as pessoas se distraírem facilmente por conta de celular, por conta de redes sociais, querem tirar a melhor imagem, a melhor filmagem, né? E acabam se distraindo. E outros fatores adversos também que podem ocorrer durante o voo, que podem causar uma distração, e essa distração vir a se tornar um problema negativo para o seu voo, tá? E aí, como é que a gente faz? Existem alguns mecanismos que a gente pode utilizar, lançar a mão para combater a distração. Primeiro, para quem voa, gente, a prioridade é o PNC, é pilotar, navegar e comunicar, tá? Nada dentro da cabine, para quem está pilotando, para quem está voando, vai ser mais importante do que isso, tá? Sempre ter
a aeronave na mão, sempre estar à frente da aeronave, né, observando tudo que está acontecendo ao redor, mantendo o nível de consciência situacional alto. Tá? Os próprios manuais, quando você entra numa situação adversa, entra numa situação de emergência, ele diz, a primeira coisa é continuar voando. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pilotar, é continuar voando, manter a aeronave voando. Tá? E depois navegar, você se situar onde estou, para onde eu quero ir, né? E comunicar, manter o contato, não só internamente na cabine, mas também com os órgãos de controle que podem, de alguma forma, lhe auxiliar também para, não vou dizer sanar a pane, mas melhorar aquela situação, né? Facilitar aquela situação adversa em que você se encontra. Não realizar tarefa secundária durante fases críticas, né? O cara tá respondendo ali o WhatsApp na hora que está decolando, na hora que está pousando. Então, a gente evitar essas outras tarefas que não são primordiais ao voo, tá? Então, relembrando, quais são as fases mais críticas que a gente tem durante o voo? A decolagem e a aproximação e pouso, tá? Claro, o voo todo é uma situação crítica. Nós não estamos no nosso ambiente natural, que é o chão. Nós vamos estar voando, né, ali sentados num objeto mais pesado que o ar, que tem vários componentes, é motor, são mecanismos e também são passíveis de falhas. Tá? Então, durante todo o voo, a gente tem que ter um nível de consciência situacional. Esse nível tem que ser alertado durante aquelas fases críticas. Tá? Manter todo mundo no loop. O que é manter todo mundo no loop? É você ficar prestando atenção o tempo todo, é você estar se situando o tempo todo, né? É você também se manter no loop. É você decolou, opa, nivelei, estou em voo de cruzeiro, está tranquilo, deu meia hora de voo, eu faço uma checagem novamente, eu faço o que nós chamamos de cross-check, que é aquela verificação cruzada de como é que estão os parâmetros da aeronave, como é que estão os meus parâmetros de voo, se está tudo ok, como é que está a minha atmosfera lá fora, né? Isso é o que a gente chama de se manter no loop. É você se manter atento a todo o tempo durante o voo. Dividir carga de trabalho, né? Na aviação de segurança pública, pelo menos aqui no nosso estado, nós vamos sempre dual pilot, sempre com 2 pilotos, né? Então, cada um tem uma tarefa a realizar, né? Essas tarefas devem ser bem definidas, cada um responsável pela sua tarefa, né? E fora os outros tripulantes que também contribuem para a segurança e a qualidade do voo. Então, dividir aquela carga de trabalho. Quem faz o quê? Quem voa a determinado momento, né? Quem monitora determinado momento do voo. Padronização, isso é importantíssimo, né? Na aviação, a questão da padronização, ela é uma realidade muito importante, tá? Porque a padronização faz com que você evite desvios, que você invente, que você crie, né? E não existe invenção na hora que você está voando. Você tem que fazer tudo que deve ser feito dentro de um determinado padrão. Seja o padrão do manual, seja o padrão doutrinário da sua organização de segurança pública ou de aviação, né? Então, padronização ele é muito importante para todas as operações durante um voo. E, em algumas situações, o Sterling Cockpit, né? Manter o cockpit estéreo. Principalmente naquelas fases mais críticas, né? Você está ali preocupado com os parâmetros da aeronave, com os parâmetros de voo que devem ser realizados durante a aproximação e pouso, ou então uma decolagem, né? Você precisa estar alerta com os órgãos de controle, né? Então, nessas horas, manter o cockpit ali em silêncio, isolado, né? Em total atenção para esses procedimentos, também é uma maneira de você evitar a distração. A complacência também, né? É outro problema que a gente pode encontrar durante uma operação aérea, um voo, né? Às vezes a experiência em excesso, né? O treinamento, conhecimento e automação, elas fazem com que a pessoa confie demais na máquina, no equipamento, né? E ela se torne um pouco complacente e deixe de realizar aquelas tarefas e deixe de ter aquela atenção necessária para o voo. Carga de trabalho, né? A carga de trabalho é aquela relação do tempo que eu preciso fazer determinada tarefa e o tempo real que eu tenho, né? Às vezes a gente precisa fazer muita coisa em pouco tempo, né? Eu estou sobrecarregado de atribuições e isso pode atrapalhar
no voo e atrapalhar nossa consciência situacional, levando em consideração também fatores internos e externos. Fatores internos é voltado mais para a questão da personalidade, né? Para como a pessoa é, como ela age, como ela se comporta. E fatores externos são tudo aquilo que envolve ali o ambiente onde nós estamos trabalhando. A questão do estresse, né, que são reações no organismo, quando você tem um esforço de adaptação, né, a gente geralmente trabalha em um determinado time, né, cada um no seu momento, cada um da sua forma. Se você começa a ter mais atribuições do que normalmente você tem, você tende a entrar numa situação de estresse, né? O estresse ele é sempre uma coisa negativa? Não. O estresse ele é necessário, às vezes, para tirar você daquela situação de acomodação, né? É a tal sair da zona de conforto, né? Então, às vezes é necessário o estresse. Quando esse estresse ele passa a ser exacerbado e faz com que você não consiga voltar rapidamente ao seu estado de normalidade, ele passa a ser uma coisa ruim. Ele passa a ser uma coisa negativa, uma situação negativa, né? Que vai atrapalhar você no seu desempenho, vai atrapalhar você nos procedimentos que você precisa realizar durante o voo, né? E pode fazer também com que você tenha uma perda de consciência situacional. E fadiga. Gente, fadiga é uma coisa que a gente tem estudado muito, né? Não só aqui no nosso grupamento aéreo aqui no estado do Ceará, mas a gente tem observado que é um assunto que ele tem sido muito abordado em todo o país, né? Essa questão da fadiga, sobrecarga de trabalho, tá? Fazendo com que as pessoas não consigam ter o descanso necessário para realizar a próxima missão, realizar a próxima tarefa. Isso é uma coisa que nós temos que nos preocupar muito, né? Porque isso pode vir a ser um problema no voo seguinte, né? Perda de consciência situacional ou situações mais graves, tá? Então, fadiga. Teve um tempinho? Descansa, né? Procura os horários de descanso correto, né? Às vezes a pessoa está na folga, em vez de estar descansando, se preparando para a próxima missão, para o próximo voo, ele está fazendo outras atividades, outras coisas, que podem fazer com que ele continue cansado ou fique mais cansado ainda. Então, quando ele for realizar a próxima missão, ele vai estar fadigado. E isso aí pode levá-lo a uma perda de consciência situacional e até uma situação mais grave como um acidente. E aí existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para elevar a consciência situacional, né? Como pré-definir tarefas para as fases conhecidas de alta carga de trabalho e alto risco, né? Se você já não tiver isso escrito, se já não houver um procedimento padrão, se não houver algo escrito em relação a aqueles procedimentos, né? Você criar uma rotina, criar um padrão, um procedimento padrão daquelas fases que você acha que eu tenho maior sobrecarga, né? Como eu falei, por exemplo, numa decolagem, que eu preciso estar atento ao mesmo tempo com várias variáveis, né? Como comunicação aeronáutica, parâmetros de aeronave, obstáculos, procedimentos do aeroporto onde você está decolando ou está pousando, né? Então, definir as tarefas. Definir tarefas quando se confrontar em situações anormais, né? A gente tem que estar preparado para as situações anormais. O primordial é, como eu falei anteriormente, a gente procurar não entrar naquelas situações que possam causar um transtorno para a gente. Mas a gente está preparados para saber o que fazer quando a gente entrar numa situação anormal, né? E isso pode ser previamente definido. Ele pode ser previamente definido através de regulamentos, de manuais com procedimentos operacionais, pode ser definido anteriormente no briefing com a tripulação ou entre os pilotos, tá? Mas o importante é que você esteja preparado, que se alguma coisa de anormal acontecer, você está preparado para atuar de imediato. Manter a proficiência técnica para melhor identificar e entender as anormalidades, né, gente? Capacitação técnica é tudo, né? A gente viu a questão da importância da experiência, né? E como é que você adquire experiência? Através da sua capacitação técnica. É você treinar, quando você está começando na aviação, então vai começar a voar uma aeronave, um equipamento diferente, um equipamento novo, você se familiarizar com ele. Como é que a gente faz isso? Você vai para dentro da cabine, a aeronave lá em solo mesmo, você senta ali, começa a observar os instrumentos da aeronave, fecha os olhos ali, faz aquele voo mental, né?
ver o que é que o que é que pode ser feito, o que é que eu devo fazer. Imagina ali você fazendo uma decolagem, você fazendo uma aproximação em pouso, o que é que eu devo fazer durante o voo de cruzeiro, né? Os call-outs, os checks, os cross-checks que devem ser feitos, né? Então, proficiência técnica, ele é fundamental para um voo de qualidade, um voo seguro. Conversar, né? Falar com as outras pessoas, quando você achar que está tendo uma redução na sua consciência situacional, né? Pedir opinião, se atualizar, né? Manter o looping entre o grupo, entre a tripulação, né? Se manter sempre em estado de alerta, manter a atenção constante no voo, na operação, tá certo? Monitorar as atividades em curso, né? Não simplesmente, minha aeronave ela é automatizada, ele tem sistema de piloto automático, ela consegue voar sozinha. Então, eu vou ali, vou deixar ela voar ali e vou fazer alguma outra coisa. Vou tirar um cochilo durante o voo, né? Então, procurar manter o monitoramento constante do seu voo, das suas operações. E aquilo que a gente falou, né? Estar à frente da aeronave. Sempre estar um passo à frente da aeronave, voar à frente da aeronave. Você está prevendo as situações, o próximo passo que você vai ter que realizar, né? Eu acionei a aeronave, qual é o meu próximo passo? Iniciar o táxi, né? Fazer comunicação com os órgãos de controle. Próximo passo seguida, vou decolar. Então, eu estou sempre vendo, a aeronave está dentro do parâmetro, a aeronave está pesada, eu preciso ter cuidado com os parâmetros da aeronave, né? Então, está sempre à frente da aeronave, sempre preparado para o próximo passo do movimento que você vai realizar durante o voo. Treinar física e mentalmente para a tarefa, né? Aquilo que eu falei, você fazer hora de cabine, você ir para dentro da cabine da aeronave, né? Se familiarizar com ela, se você vestir, o que a gente chama de vestir a aeronave, sentir a aeronave quando você senta ali. Nós temos comandantes, pilotos, né? Tanto de aviação de segurança pública, como de aviação comercial e aviação em geral do nosso país, que se ele fechar os olhos ali, ele consegue ter a sensação que o que a aeronave está fazendo. Ou seja, ele vestiu a aeronave, ele sente a aeronave no corpo, né? E como é que a gente faz isso? Através de treinamento, de vivência, de preparação, né? Porque depois que a gente aprende a voar, a gente acha, não, eu já sei voar, eu sou piloto, eu sou comandante, eu já sei tudo da aeronave. Todo dia a aeronave ensina uma coisa para a gente. Todo dia a gente tem um aprendizado durante um voo. Então, é importante que a gente vivencie isso, aproximação com o nosso serviço de mecânica, com a nossa manutenção aeronáutica. O pessoal da manutenção aeronáutica, eles têm muito a ensinar para a gente conhecer. Às vezes você está fazendo determinado procedimento da aeronave e você está entendendo o que é que a parte mecânica da aeronave está fazendo, né? Então, procurar conhecer tudo da aeronave, vestir mesmo a aeronave. E aí, gente, para quem voa em tripulação, né, como mais o pessoal da aviação de segurança pública, né, a gente tem essa questão do pilot flying e o pilot monitoring, né, que é o pilot flying, aquele que está ali nos comandos, efetivamente, da aeronave, que está voando a aeronave, mesmo ela automatizada, é quem vai tomar as decisões, é quem vai realizar as manobras da aeronave, né, esse é o pilot flying. E existe o pilot monitoring, que ele está ali monitorando o piloto, está monitorando os procedimentos da aeronave, está monitorando os parâmetros da aeronave, está monitorando a comunicação e também está monitorando o ambiente externo da aeronave, né? Só que isso já é um conceito um pouco ultrapassado, né? A partir do momento que a gente voa num grupo maior, a gente voa com tripulantes, com operadores aerotáticos, com operadores de suporte médico, pessoas que fazem parte da operação, fazem parte do voo, a gente começa a pensar na questão da Tripulation Monitoring. Não é só o copiloto ou a pessoa que não está voando naquele momento que deve monitorar, mas todas as pessoas que estão envolvidas, né? Trazendo para o lado da aviação comercial, às vezes ali o comissário, né? A equipe de comissário, a tripulação, está ali voando e percebe alguma coisa diferente, sente uma coisa diferente, visualiza uma coisa estranha, né? Aí de imediato ela vai e reporta para os pilotos, e principalmente o piloto que está voando, né? O pilot flying. Então, isso aí é uma terminologia nova, né? De que todos devem estar atentos e prestando atenção durante as operações de voo. Tá bom? Questão do processo decisório, né? Todos nós tomamos decisões
todos os dias da nossa vida, né? A partir do momento que a gente aprende a falar, a gente aprende a tomar decisões, né? E essa decisão ela pode ser de duas formas. Ela pode ser aquela decisão de ação imediata, né? Que ela vai ser de acordo com a minha demanda, né? Aconteceu uma determinada situação e eu preciso reagir de imediato. Então, essa é chamada de decisão de ação imediata. E existe aquela ação planejada, né? Existe ali, por exemplo, a diferença. Nosso grupamento foi designado para ir para uma determinada operação policial, né? Como é que vai se processar essa operação policial? E aí a gente faz um briefing, faz todo um planejamento, né? Que horas a gente vai decolar, quanto de combustível a gente vai colocar, quais ações a gente vai desenvolver no local, quem é a tripulação que vai. Mas durante o desenrolar da operação, né, situações novas podem começar a surgir. De imediato, no meu planejamento, eu não ia precisar fazer pouso, mas pode ser que, por algum motivo, eu precise fazer um pouso eventual para cumprir determinada missão, né? Então, aí eu preciso ter uma decisão de ação imediata. E a vida da gente é assim, gente. Isso aí não é só na aviação. No nosso cotidiano, a gente tanto faz o nosso planejamento, como toma decisões imediatas, tá certo? Na aviação também não poderia ser diferente, tá? E aí nós temos as etapas do processo decisório, né? Que primeira coisa a gente tem que saber o que é o problema, é identificar claramente o que é o problema, né? Ou seja, seria o estímulo que vai fazer com que a gente comece o processo de tomada de decisão. Definido o problema, eu vou ver que recursos eu tenho, o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho à mão para tentar resolver aquela situação, para tentar tomar a decisão mais acertada, né? Definir o objetivo, já sei qual é o problema, já sei o que é que eu tenho à mão para resolver aquele problema, agora como é que eu vou fazer, que procedimento eu vou tomar, que ação, que planejamento eu vou ter, que decisão eu vou tomar para resolver aquela situação. Então, definir os objetivos e, por fim, buscar as alternativas possíveis, né? Eu tenho os objetivos a serem cumpridos, mas como é que eu vou atingir esses objetivos? Aí eu vou através de alternativas. Então, essas são as etapas para o processo decisório. E, ao final, eu vou agir. Depois que eu decidi tudo, eu delimitei o problema, eu vi os recursos que eu tinha em mãos, eu defini os meus objetivos, busquei as alternativas para atingir aqueles objetivos, eu vou executar tudo aquilo que eu planejei. Só que isso, às vezes, quando a gente faz isso planejadamente, né? Quando a gente tem um tempo para resolver isso, nós conseguimos nos programar para resolver isso, é muito legal, é muito fácil. Mas quando você precisa resolver isso o mais urgente possível, né? É aquela história da ação imediata. Você precisa tomar uma decisão de ação imediata, né? Então, todas essas etapas, elas vão ter que ser pensadas, mas de uma forma mais rápida, para uma ação o mais rápido possível, tá? E aí, gente, nós temos alguns comportamentos indesejados, né, na aviação, né, que a gente vai comentar sobre cada um deles, tá certo? Que são comportamentos que foram observados em algumas pessoas, né, e que a gente com certeza conhece alguém que tem pelo menos alguma dessas características, né? Nós temos inicialmente o tal do macho, né? É o macho, que é o cara que acha que pode tudo, que é o bonzão, tá certo? E ele tem capacidade de fazer tudo, né? Então, esse é um tipo que a gente deve evitar, tá certo? A gente, que eu digo, não é você evitar porque é a outra pessoa que mas a gente procurar nos afastar desse tipo, porque isso pode colocar a gente numa situação de risco, né? É o cara achar que é altamente habilidoso, que consegue fazer tudo, que tem a aeronave na mão. Eu costumo dizer também que é muito bom quando o piloto testa a aeronave. O problema é quando a aeronave quer testar o piloto, né? Para saber se ele tem a habilidade para tirar ele daquela situação adversa, né? A questão da invulnerabilidade, né? Que aquela questão nunca vai acontecer comigo, né? É outra situação que deve ser evitada, né? Tudo pode acontecer, principalmente em aviação, né? Todo cuidado é pouco.
tudo deve ser feito dentro dos padrões, dentro do procedimento, todos os riscos devem ser avaliados e calculados, tá? Existe a impulsividade, né? Aquele cara impossível que tem que resolver, não, tem que resolver logo, tem que resolver a qualquer custo, o mais rápido possível. Eu quero resolver porque eu tenho o hábito de resolver tudo, né? Então, esse é outro tipo, outra característica de pessoa que é visto de uma certa forma negativa dentro da aviação, tá? Existe aquele do anti-autoridade, que é a pessoa que não gosta de receber ordem, que não gosta de ser mandado, né? E às vezes as pessoas estão ali orientando ele, às vezes o chefe chega para ele, dá uma orientação para ele e diz, não, eu quero fazer da forma que eu quero, eu não gosto de ser mandado, né? Eu outro dia estava lendo exatamente um acidente, um relatório de acidente, que ele falava sobre isso aí, o piloto, ele tinha muita proximidade com o patrão dele, né? E o patrão às vezes falava para ele, mas ele não gostava das orientações do patrão, ele tinha essa questão de anti-autoridade, até o dia que ele sofreu um acidente, tá? Então, é outro tipo que a gente deve evitar na aviação. Existe o resignado, né? Que é o cara que se entrega, que não estou nem aí para nada, deixa as coisas acontecerem como estão, vou ficar voando aqui de qualquer jeito, né? Então, resignação também não é uma qualidade que seja favorável para a aviação. A questão da falta de controle externo, né? Você querer voar de qualquer jeito, sem ter com alguém para orientar, sem ter alguém ali que oriente, que chame a atenção, né? Que denote a insegurança que você está correndo durante uma determinada operação, durante um determinado voo, né? Em decorrência, em detrimento disso, eu vejo que foram criados o SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, né? Ou seja, a figura do gerente operacional, aquela pessoa que está sempre preocupada com a segurança, não só da tripulação, mas de toda a unidade aérea, né? Porque, gente, um acidente, ele não é maléfico a só aquelas pessoas que estão dentro da aeronave. Ele é maléfico a toda uma instituição. Como a doutora Fabiana comentou na fala dela, né? Ela deu o exemplo lá da Lamia, né, que era uma empresa pequena, tinha alguns maus hábitos, né, sempre fazia um determinado procedimento que teoricamente não seja o mais adequado, talvez por falta de um controle externo de quem chegasse e dissesse, olha, você não pode fazer isso, está proibido fazer isso, né, uma canetada, uma multa, um réu prévio, né, para evitar que a pessoa continuasse repetindo o que fazia, que era voar com combustível no limite, voar o máximo que pudesse, pousar com a aeronave, às vezes, com a luz de bruxa acendendo, né, que é a luz de reserva de combustível, né? Talvez essa falta de controle externo fez com que aquele acidente acontecesse, né? E a gente viu que não foram só, além das vidas perdidas, claro, que é o essencial para a gente, mas além das vidas perdidas, a companhia praticamente se acabou, tá? Então, é importante a gente ter um controle externo, é importante a gente ter órgãos de fiscalização para ver se a gente está fazendo tudo da forma correta. E aí eu quero mostrar para vocês, gente, um videozinho, eu fiz uma compilaçãozinha de 4 situações, né? Provavelmente o pessoal que geralmente do meio da aviação já deve ter visto esses vídeos, né? 4 situações. Olha a altura que essa aeronave passa da água. Essa é uma primeira situação. Temos agora a segunda situação.
Gente, reforçando o que eu falei anteriormente, a gente não está aqui para julgar pessoas, a gente está aqui para analisar situações, né? Eu apresentei para vocês 4 situações, né, que a gente consegue identificar claramente, né, algumas características daquela que a gente viu, tal do macho, da invulnerabilidade, da falta de controle externo, tá certo? E aí eu quero levar vocês a uma reflexão, né? Fazer 4 perguntinhas para vocês. A primeira, qual a probabilidade dessas 4 situações algo de errado acontecer? Uma aconteceu, né? A segunda situação, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas pelo áudio aparece ali, em determinado momento daquele voo panorâmico, o alarme ele toca 2 vezes da aeronave, né? Quem tem um ouvido mais apurado, né? O pessoal da aviação, que tem um ouvido mais apurado, percebe a queda de rotação do motor da aeronave, né? E aí, tirando aquela situação que realmente aconteceu um infortúnio, né? Aconteceu um acidente, tá certo? Mas nas outras situações, né? O cara voando a baixa altura ali, voando a centímetros da lâmina da água, né? Por sobre pessoas que não podem, em alta velocidade, tá ok? Se um esqui daquele bate na superfície da água ali, era um acidente com certeza, né? O outro não tinha como rebocar o helicóptero para debaixo do hangar, ele resolve colocar o helicóptero embaixo do hangar voando, né? E a última situação, o cidadão, a bel prazer, passa por baixo de uma ponte, né? Então, vocês acham que há uma probabilidade grande de ocorrer um acidente? Com certeza. E ações desse tipo ocorrem diariamente no nosso país. Podem ter certeza disso. Eu já presenciei algumas, né? Eu já vi vídeos de várias delas, tá certo? São coisas que são desnecessárias de serem realizadas, tá? Qual a severidade se acontecesse alguma coisa, né? A gente viu no segundo caso lá que a aeronave caiu, estava a baixa altura, né? Apesar do piloto conseguir trazer até a margem, mas a aeronave tombou. Eu não sei em que estado ficou a aeronave, né? Mas há uma grande probabilidade de você ter até perda de vidas ali naquelas situações, tá? Se bate em um daqueles obstáculos, aquele que passa embaixo da ponte, se ele bate em alguma daquelas colunas, se bate na parte de cima da ponte, tá certo? Quem é o responsável por essas atitudes? Né? Aí é claro, né? Quem é que está no comando da aeronave, certo? Não estou apontando culpados, não estou atrás de culpados. Eu estou mostrando que o responsável por realizar a manobra é o piloto. O piloto que está ali no comando naquele momento é quem está fazendo aquilo. Ele pode evitar aquilo? Pode. Qual a necessidade de realizar todas essas 4 manobras que a gente viu? Né? Então, falhas de decisões. Né? A gente pode concluir inicialmente isso, porque são situações que não são previstas, não são necessárias e não foram cumpridas o que manda o manual ou o regulamento. Né? Então, gente, quando a gente entrar no aeronave, quando a gente sentar naquele banco da aeronave ali para voar, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. A gente tem que pensar se aquele procedimento, se aquela manobra, ela é realmente necessária, se eu preciso fazer aquilo. Perícia, a maioria dos pilotos tem. Qual a necessidade de realizar determinadas manobras, determinados movimentos com uma aeronave? Tá? Então, eu queria deixar isso, a reflexão de todos vocês, principalmente aqueles que voam, que são pilotos, né, que manobram uma aeronave. Tá? Lembrar, eu vou fazer uma determinada manobra, tem a probabilidade de acontecer? Se acontecer, qual a severidade disso? A responsabilidade de tomar aquela atitude é minha, né? E aquilo que eu vou fazer realmente é necessário? Ok? Só para levar vocês a uma reflexão. Tá bom? Outras falhas e julgamento de decisão, ansiedade e pressa, né? Você quer fazer as coisas rápido demais, eu tenho um compromisso, eu preciso chegar, e aí a pessoa entra passou o dia voando, eu preciso chegar o mais rápido possível, entra num voo noturno, sem ter habilitação ou sem a aeronave estar preparada para um voo por instrumento, né? Entra noturno fora da área terminal, área de controle, dos órgãos de controle, né? E acaba acontecendo, ocorreu isso uma vez no acidente em Goiás, que uma aeronave decolou às 3 horas da manhã do interior de Goiás, né? E saiu para um voo,
o voo não durou muito, porque o piloto desorientou e caiu na beira de um rio, vindo a matar todos os seus ocupantes, tá certo? Então, ansiedade e pressa tem que ser avalizadas, tá? Complacência é você se tornar complacente, é deixar a coisa acontecer de qualquer forma. Gente, a função hoje mais chata dentro de uma unidade de aviação, seja ela civil, militar, é o gerente de segurança operacional, porque ele está o tempo todo preocupado, ele precisa, de alguma forma, aumentar o nível de alerta, trazer para a situação de segurança, e muitas pessoas, às vezes, não entendem isso. Então, passem a ter o seu gerente de segurança operacional como aquele amigo que vai salvar a sua vida, né? É aquela pessoa que está preocupada com a fadiga, com o estresse, com as manobras erradas, com a falta de procedimento. O estresse ele é ruim em todos os sentidos, ele é ruim fisiologicamente para a gente, ele é ruim no relacionamento interpessoal da gente, ele é ruim para as operações aéreas, então é uma situação também que pode fazer com que eu tenha um julgamento falho, né? Uma fixação no objetivo, né? Às vezes a pessoa tem um determinado objetivo que quer realizar a todo custo, né? A gente vê isso em operações aéreas, de querer realizar aquela situação e resolver aquela situação, e a gente realmente tem que, em determinado momento, dizer, não, realmente, hoje não é o dia de resolver esse problema, de cumprir essa missão. E a gente tem que fazer isso a bem da segurança operacional. Manter sempre a consciência situacional, tá, gente? Sempre manter no looping, sempre se manter alerta, sempre manter a comunicação entre os pilotos, entre toda a tripulação dentro da cabine, né? Manter o bom relacionamento e a consciência situacional, mesmo com a aeronave em solo, né? Com as pessoas que fazem parte ali do staff, que fazem a aeronave voar, né? Clima organizacional, isso que eu estava falando agora, né? Importantíssimo. Antigamente, quando a gente falava em CRM, a gente falava somente de cockpit, né? Quando surgiu a história do CRM, era basicamente voltado para o cockpit, ou seja, piloto e copiloto. Depois mudou-se para crew, né? Que é toda a tripulação, e você envolve piloto, copiloto, e todos os outros, as pessoas que estão envolvidas no voo. E hoje o CRM, ele é corporate, ele é equipe, é gerenciamento de recursos de equipe, de corporações, de instituições. Porque o problema, às vezes, ele está fora da aeronave e durante o voo ele é levado para dentro da cabine, né? Então, o clima organizacional, ele influencia muito nas falhas e julgamentos de decisão. Às vezes, a empresa pressiona os pilotos, a tripulação, para realizar um determinado procedimento, né? E precisa fazer porque vai atrasar, porque precisa cumprir a missão, e isso pode fazer com que as pessoas que tenham que tomar decisão tomem decisões errôneas. Falta de doutrina, né? É importante, principalmente agora falando especificamente sobre os grupamentos aéreos de aviação de segurança pública, a gente sabe que muitos deles estão muito organizados, já têm uma certa doutrina, têm tudo escrito, têm os seus manuais de procedimento operacional, né? Mas em algumas situações você ainda pode se deparar com essa questão de falta de doutrina, né? Procedimentos a serem seguidos, né? Eu tenho 10 pilotos, cada um voa de uma forma diferente, cada um cria o seu procedimento, cada um voa do jeito que quer, né? Isso não é salutar, tá bom? E falta de cumprimento dos manuais de procedimento operacional, né? Dos procedimentos operacionais padrão, que são os SOP e os POPs. É aquilo que eu falei anteriormente. Se está escrito, alguém estudou, alguém se preparou, alguém teve o trabalho de escrever, de investigar, de consultar, de pesquisar, de observar como é que a coisa se comporta na prática, né? Então, os manuais, a cobrança hoje que nós temos de escrever os nossos manuais e cumpri-los é grande, porque eles são o norte para as nossas operações aéreas, né? Aí você estende não só para as organizações de segurança pública, mas para a aviação como um todo. E falando sobre sequência de falhas de decisão, né? A gente sabe que é o velho dominó. Aquele dominózinho que você empurra o primeiro e ele sai empurrando os outros. Então, a sequência de falha de decisão são sequências de decisões erradas que vão sendo tomadas, que podem trazer para um acidente, pode trazer para uma situação adversa. Então, é
impreterível que a gente interrompa essa situação, essa sequência de falha de decisão, né? Para que mais na frente eu não tenha um efeito adverso, né? Então, uma decisão foi tomada, não foi a mais acertada, passou, aí eu vou para a próxima decisão, não foi mais acertada, opa, alguma coisa está errada aí, eu preciso quebrar esse ciclo para que o meu dominó não continue caindo e lá no final eu me depare com um acidente. E aí, gente, existem alguns processos para tomada de decisão, né? São processos mnemônicos que a gente tem no dia a dia, são ferramentas que a gente tem no dia a dia e são procedimentos que a gente deve sempre estar lembrando de como fazer. Um deles é um processo mnemônico que a gente chama de PROA, né? Que é a orientação da nossa aeronave, que é você ter o problema, verificar os recursos, buscar os objetivos e realizar a ação, né? Então, quando você tiver uma decisão, lembre de PROA: problema, recurso, objetivo e ação. Checklist, né? Não adianta a gente querer inventar procedimento de cabeça, né? O checklist, a maioria das aeronaves, quando recebe os seus manuais, já tem um checklist de todos os procedimentos a serem realizados, desde a verificação, a verificação externa da aeronave até o corte e a guarda da aeronave para o pernoite, né? Então, para tudo isso tem checklist. Então, tem que ser lançado mão do checklist. Não cada um inventar o seu procedimento, ou fazer de cabeça, ou achar que tem aquilo decorado na cabeça e deixar de fazer aqueles passos preconizados no manual. E o ato reflexo, né? O ato reflexo é o condicionamento, é o treinamento, é a capacitação, é você se preparar para o voo. Eu passei 60 dias sem voar. Eu preciso me preparar para o voo, eu preciso fazer hora de cabine, eu preciso estudar manual, procedimentos de emergência, parâmetros, né? Então, o ato reflexo, ele vem desse treinamento, dessa capacitação, desse condicionamento que a gente tem. Então, são 3 maneiras que a gente tem para ter uma boa tomada de decisão, né? O modelo PROA, o checklist e o condicionamento, tá? E já dizia Benjamin Franklin, né? Que a pior decisão é a indecisão. Com a fala de Benjamin Franklin, gente, eu encerro aqui a minha participação, né? Muitas coisas que eu falei aqui, com certeza, foram coisas óbvias, que vocês já ouviram falar, que vocês já conhecem, mas, como já disse a doutora Fabiana anteriormente, o óbvio precisa ser dito, tá? Um prazer estar aqui com vocês trocando alguma informação. Isso aí são alguns dos nossos contatos para algumas dúvidas ou troca de informações, tá bom? E eu desejo a todos que tenham voos seguros, que a cada decolagem corresponda ao pouso de segurança. Agradecemos ao Tenente Coronel Virgílio Sauac pela excelente palestra e faremos agora um intervalo de 5 minutos antes de iniciarmos nossa rodada de perguntas. Voltamos já. Boa noite, estamos de volta. Agradecer ao Coronel Saraburu pela excelente palestra, mais uma vez, e a gente vai dar início aqui às perguntas que foram enviadas aos palestrantes, né? A primeira pergunta foi enviada pelo senhor André Andrade, direcionada à capitã Fabiana. Ele diz: boa noite, capitã Fabiana e Tenente Coronel Sauac. Excelente palestra. Pela sua palestra, faço uma inferência de que seria oportuno tanto a capacitação como a avaliação de competências dos pilotos através de técnicas de neurociências. Esta hipótese teria possibilidade de validação em estudos acadêmicos e, caso demonstre impacto positivo, ser normatizado? Com certeza, né? É possível que a gente faça o treinamento, como eu disse, o treinamento de inoculação do estresse, ele serve para isso, né? É muito comum eu atender militares de batalhão diário, por exemplo, e quando eles têm envolvimento com, por exemplo, troca de tiro numa missão, por exemplo, numa operação, eu chego a questioná-los. Você acha que o treinamento valeu para você nesse momento? E a resposta sempre é sim. Né? O treinamento faz com que a pessoa, mesmo que de forma simulada, ele faz com que a pessoa saiba exatamente o que ela tem que fazer a cada momento. Então, o cérebro, ele é tão interessante que se a pessoa está passando por uma situação real ou uma simulação, para ele não faz diferença.
Então, quando a gente treina, a gente consegue fazer com que a gente tenha um desempenho melhor, né? Porque o cérebro vai estar tendo essa situação, entendendo a situação como real, né? Então, cada vez mais, principalmente os treinamentos do CRM, eles estão preconizando que a gente faça várias intervenções e várias dinâmicas nos treinamentos nos simuladores, por exemplo, que a gente pode fazer com uma simulação de uma situação, né, que pode ser real ou não, e que as pessoas saibam como agir naquele momento. E, por um acaso, hoje eu recebi uma notícia, né, uma informação, uma matéria, a respeito de uma parceria do ITA com o Hospital Albert Einstein, né, de uma pesquisa que foi feita com pilotos, em que 11 pilotos tinham uma situação de estresse, que envolvia um treinamento de autorrotação, em que eles tiveram reações diferentes, e uma parcela desse grupo, eles informaram que nem sequer o sinal da buzina foi escutado. Então, olha como que as pessoas reagem diferentemente em situações de estresse, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma. Se a gente conseguir fazer com que o treinamento, né? Muitas vezes o treinamento, por exemplo, a gente pode treinar uma situação de altura numa torre, mas situações mais críticas a gente não vai conseguir treiná-las, né, de uma forma real. Mas se a gente conseguir treinar de uma forma simulada, a gente vai estar causando aquilo que o autor chamou de inoculação do estresse, né? A gente vai capacitar a pessoa para ter uma resposta mais efetiva numa situação de extrema, né? Uma situação crítica. Então, é possível, não só como é possível, como é favorável que a gente tenha cada vez mais os treinamentos nessa área. Não sei se eu respondi, né, a sua pergunta, mas eu acredito que seja esse o caminho. Creio que tenha respondido também, perfeito. Temos agora uma pergunta aqui do senhor Moacir Pinheiro, né, direcionada ao tenente-coronel Sawak. Na formação de um piloto, o que deve fazer para o instrutor para buscar tranquilizar o aluno sem que o mesmo perca sua atenção ou consciência situacional, mantendo o voo como uma atividade prazerosa e não uma tarefa árdua? Bom, eu acho que deve haver empatia, né? Primeiro, o instrutor ele tem que ter a sensibilidade de perceber como é que está o aluno naquele momento, né? É normal que todos nós já fomos alunos, já passamos por essas situações, e a gente sabe que a gente realmente fica nervoso. E a empatia, né, essa coisa de se colocar no lugar do outro, de você se colocar no lugar do aluno, se preocupar como é que ele está, né, é interessante. Você trazer ele para tranquilização, né, deixar ele mais calmo, mais tranquilo, tá certo? Deixar que ele tire suas dúvidas, não deixe ele levar nenhuma dúvida, né, deixe ele tranquilo, deixe ele à vontade, tá certo? Na hora e o debrief é muito importante, né? Sem ser aquele debriefing de você menosprezar o aluno. Cada pessoa ele tem o seu time, cada pessoa ela tem a sua evolução individualizada, né? Então, vai ter aluno que vai desenvolver o voo com mais rapidez, com mais facilidade, e outros vão ter mais dificuldade, né? O instrutor ele precisa ter experiência para detectar isso, né? Buscar artifícios e maneiras de deixar o aluno mais tranquilo e mais confortáveis para ele realizar determinada manobra, né? E sempre procurar incentivar, sempre procurar ajudar de alguma forma para que o aluno se sinta mais à vontade, né? Para primeiro ter essa interação entre aluno e instrutor e depois para saber que o instrutor está ali para fazer o melhor por ele, né? Para ajudá-lo a realmente desenvolver. Então, o instrutor ele tem que dar o máximo de si, né, para fazer com que o aluno aprenda. Eu acho que o maior orgulho que o instrutor tem é ver um aluno seu desenvolvendo e ganhando asa sozinho. Respondido, coronel. Bom, finalizando o terceiro webinário de segurança de voo da Amazônia, ressaltamos que as apresentações dos palestrantes ficarão disponíveis no canal do YouTube Amigos do Seripa 7.
Com a palavra, o Tenente Coronel Trigueiro, chefe do Seripa 7, para encerramento do evento. Bem, pessoal, boa noite mais uma vez. Já são 21h20 aí, horário de Brasília. Gostaria de agradecer essas mais de 100 pessoas que estiveram conosco aqui online o tempo inteiro. A palestra da doutora Fabiana e do Tenente Sauak foram espetaculares. É interessante que uma complementou a outra, bem complementado, né? Quando a capitã Fabiana comenta que o cérebro tem que estar sempre ativo, né? Utilizando treinamento, estudos, simulações, e aí levando para a parte operacional, mantendo o cérebro ativo durante o briefing da tripulação, tudo isso elevando a consciência situacional da tripulação para evitar que acidentes possam acontecer. Que esse é o nosso foco, é o nosso fim, nossa meta, né? Reduzir o número de fatalidades na aviação. A tomada de decisão é uma importante ferramenta, né? Utilizada por pilotos, mecânicos, tripulações, para evitar que os acidentes aconteçam. Para que a decisão seja tomada da melhor forma possível, é interessante sempre que a consciência situacional esteja bastante elevada, principalmente nas partes críticas do voo, como comentou bem o Coronel Sauak e a Capitã Fabiana, né? E agradeço demais a participação de vocês dois, foram decisivos para o sucesso do evento. E eu queria deixar uma frase aqui do astronauta Frank Borman, que foi piloto da Gemini 7 lá em 1966 e da Apollo 8, primeira tripulação a dar a volta à Lua, né, entrar em órbita na Lua. Ele conhece um pouco de consciência situacional, de tomar decisão, de risco, né? Ele falava o seguinte, que o piloto excepcional usa seu excepcional julgamento para evitar situações em que ele tenha que usar suas excepcionais habilidades, né? Para isso, ele tem que ter uma excelente consciência situacional, uma boa tomada de decisão, conhecimento da máquina, conhecimento dele e um CRM perfeito. Tá? Muito obrigado mais uma vez, Sauak, muito obrigado, Fabiana, obrigado à valorosa equipe do Seripa 7, que labutam comigo aí nessa árdua tarefa de evitar que acidentes aconteçam e, por fim, preservar e promover voos seguros na Amazônia Ocidental e com essa nova ferramenta, por que não, no Brasil inteiro. Tá? Uma boa noite a todos, agradeço demais, mais uma vez, e não esqueçam de dar o like aí, né? Clicar lá para seguir o nosso canal, tá bom? Muito obrigado.